Dirigir um rabecão nunca foi um problema para mim. Muita gente diz que não teria coragem, que não conseguiria passar tanto tempo ao lado de corpos dentro de sacos pretos. Mas para mim, era só um trabalho como qualquer outro. Transportar mortos não me dava medo, pelo menos não até aquela noite. O turno já estava no fim quando o rádio chiou e a voz do operador soou cansada, pedindo para que eu fizesse um último transporte antes de encerrar. O corpo já estava no necrotério, preparado para ser levado ao Instituto Médico Legal da capital. Suspirei, cansado, mas aceitei sem reclamar. Peguei a rota e fui. A cidade estava vazia àquela hora. Faróis dos postes piscavam de vez em quando, e a única companhia na estrada eram caminhoneiros apressados e alguns poucos veículos. No caminho, enquanto ajustava o espelho retrovisor, vi algo que me fez franzir a testa. Alguém acenava na beira da estrada. Era um homem de jaleco, segurando uma maleta. Pelo uniforme era um legista. Parei o rabecão ao lado dele e abaixei o vidro. "Precisa de uma carona?" Perguntei. Ele assentiu e deu a volta no veículo. Quando abriu a porta, subiu sem dizer nada. Era estranho. Geralmente os legistas puxavam conversa, faziam comentários sobre o plantão, qualquer coisa para quebrar o silêncio desconfortável. Mas ele não disse nada. Apenas sentou-se, fechou a porta e ficou ali, imóvel, com a maleta no colo. A luz do painel mal iluminava seu rosto e eu não quis ficar encarando. O silêncio pesava. Liguei o rádio para disfarçar o incômodo, mas só havia estática. Desisti e continuei dirigindo. Quando o tanque do rabecão chegou na reserva, precisei parar no posto de gasolina. Encostei ao lado de uma bomba e esperei um frentista aparecer. Olhei para o lado, esperando que o legista dissesse algo, mas ele continuava na mesma posição, como uma estátua. O frentista se aproximou, mas assim que olhou para dentro do rabecão, parou de repente. Franziu a testa, olhou para mim e depois para o banco do passageiro. Dei uma risada sem jeito. "Completa, por favor", pedi. Ele nem se mexeu. Só ficou ali com os olhos arregalados. Seus colegas mais ao fundo também pararam o que estavam fazendo e ficaram observando. Um deles chegou perto, mas quando olhou para dentro, recuou de imediato, com uma expressão que eu não soube decifrar. Foi aí que o incômodo virou um frio na espinha. "Algum problema?" perguntei. O frentista demorou alguns segundos para responder, mas quando o fez, sua voz saiu trêmula. Quem é esse com você?" A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para o lado. O legista estava ali, exatamente como antes. "Um legista", respondi confuso. Peguei ele na estrada. O frentista trocou um olhar com o colega e os dois deram mais um passo para trás. Meu peito ficou pesado. Alguma coisa estava errada. "Moço", a voz do frentista saiu engasgada. "Esse cara, ele não tem rosto. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com seus amigos. Assim, você ajuda a gente a continuar trazendo relatos assustadores como esse. Agora, bora continuar." Aquela frase me fez rir, mas não foi um riso de verdade. Foi nervoso, sem graça. "Para com isso", falei. "Que brincadeira besta." Mas os frentistas não riram. Muito pelo contrário. A expressão de medo nos rostos deles era genuína. O mais próximo ainda segurava a mangueira de combustível, mas não se aproximava do rabecão nem para abastecer. "Moço", ele insistiu, a voz quase num sussurro. "Olha direito." Meu coração batia forte. Eu não queria olhar, mas alguma coisa dentro de mim me obrigou a virar a cabeça, bem devagar. O banco do passageiro estava vazio. Meu estômago revirou. A adrenalina explodiu nas minhas veias. Pisquei várias vezes tentando entender o que estava acontecendo. Eu tinha certeza que ele estava ali. Eu o vi entrar. Ouvi a porta fechar. Senti o banco afundar com o peso dele. Mas agora, nada. Os frentistas ainda me olhavam, pálidos, como se esperassem uma reação minha. Eu respirei fundo e olhei de novo, esperando que minha mente estivesse pregando uma peça. Mas o banco continuava vazio. A porta continuava fechada, como se ninguém tivesse entrado, como se nunca tivesse existido. O silêncio dentro do rabecão era absoluto.
E naquele momento, algo pior me atingiu. Se ele nunca esteve ali, então quem foi que eu deixei entrar no meu carro? Meu corpo inteiro ficou tenso. Uma sensação de frio subiu pelas minhas costas e eu não consegui me mover. O frentista estava me encarando, ainda com a mangueira na mão, mas sem saber o que dizer. Eu olhei para ele, esperando alguma explicação, mas as palavras simplesmente não saíam. O que você está falando? Perguntei, tentando soar calmo, mas minha voz saiu trêmula. O frentista não respondeu de imediato. Ele estava olhando para o banco vazio, com uma expressão de confusão misturada com medo. Foi ele quem falou primeiro. O homem, ele desapareceu. Ele estava ali. Eu vi. Nós vimos. As palavras dele estavam me deixando mais confuso. Eu olhei para o banco do passageiro novamente, como se o corpo do legista pudesse aparecer ali do nada, mas não havia nada. Nada além de um cheiro abafado de couro velho no ar e a luz fraca do painel iluminando a escuridão da noite. Você está dizendo que o homem estava comigo? Eu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Eu tinha a impressão de que estava começando a enlouquecer. Os frentistas trocavam olhares, sem saber o que dizer, até que o mais velho deles finalmente falou, com um tom baixo e tenso. Ele não tinha rosto, moço. Não sei como você não viu. Era como se fosse só uma máscara de pele lisa, sem nada, sem expressão, sem nada. Era como se ele fosse um boneco. Eu nunca vi algo assim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meus olhos começaram a se mover freneticamente ao redor, tentando encontrar qualquer indício de que isso fazia sentido. Eu sabia que estava sendo irracional, que talvez estivesse só cansado demais, mas o medo, aquele medo visceral, começou a tomar conta de mim. Eu sabia que algo não estava certo. Algo estava completamente fora de lugar. Ele estava aqui. Eu vi ele. O frentista repetiu, quase num sussurro. Ele olhou para os colegas e deu um passo para trás, visivelmente abalado. Eu dei um último olhar para o banco vazio, e então minha mente se agarrou a um pensamento aterrador. E se eu tivesse imaginado tudo? E se esse homem nunca existiu de fato? Não fazia sentido. Eu estava certo de que ele tinha entrado no rabecão. Estava absolutamente certo disso. O silêncio se arrastou por alguns segundos, mas naquele momento eu sabia que precisava sair dali. Algo me dizia que eu precisava seguir meu caminho e esquecer o que aconteceu. Eu só queria terminar aquele serviço e voltar para a segurança do meu trabalho no IML. Comecei a dar marcha ré, tentando não pensar no que havia acontecido, mas o frentista estava ali, ainda me observando com um olhar fixo, como se aguardasse algo. Eu não sabia o que ele queria que eu fizesse, nem como agir. A tensão no ar estava insuportável. Você vai ficar bem? O frentista perguntou, a voz baixa e hesitante. Eu não sabia como responder. Eu também não sabia se eu ficaria bem. Só complete o abastecimento. Falei, minha voz falhando um pouco. Preciso ir embora. O frentista deu um passo para trás e com a cabeça baixa começou a abastecer o rabecão. Eu não o encarei mais. A única coisa que eu queria agora era seguir viagem e tentar entender o que havia acontecido. Mas algo me incomodava. Algo estava me atormentando e eu não sabia o que era. Quando o frentista terminou de abastecer, voltei a olhar para o banco do passageiro. Agora não havia mais nenhuma dúvida. O homem, o legista, tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido, como se fosse uma ilusão. Eu dei a partida e segui meu caminho, mas ao passar pelo posto e observar os frentistas em meu retrovisor, uma sensação de frio na espinha me tomou. O mais velho deles estava parado na porta, olhando fixamente para o rabecão. Ele parecia saber algo que eu não sabia, algo que eu não queria saber. Continuei dirigindo com a mente em turbilhão, mas o que mais me assustava agora não era o que eu tinha visto, mas o que estava começando a duvidar. Eu realmente havia pegado alguém na estrada? Ou o que quer que tenha acontecido era apenas uma miragem? Eu não sabia mais o que pensar e, conforme o caminho se estendia à minha frente, a única certeza que eu tinha era de que aquilo
Aquilo não fazia o menor sentido. O restante da viagem foi uma tortura silenciosa. Eu mantinha os olhos fixos na estrada, tentando manter a mente ocupada. Mas tudo o que conseguia pensar era naqueles frentistas e no que haviam dito. Aquela sensação de que algo tinha se perdido, de que o real e o irreal se confundiam dentro da minha cabeça, me perseguiu até o momento em que cheguei ao IML. Quando finalmente parei o rabecão em frente ao necrotério, desci com a sensação de que eu estava aliviado por ter chegado em casa. Mas ao sair do veículo, um detalhe me fez parar por um instante. A maleta que o legista carregava ainda estava ali, no banco de trás. Aquele mesmo objeto que ele tinha levado consigo, sem falar uma palavra. Eu olhei para ela por um bom tempo, até que a segurança da rotina me trouxe de volta. Talvez o homem tivesse deixado a maleta ali sem perceber. Ou talvez, em algum lugar no fundo da minha mente, eu soubesse que tudo aquilo foi uma grande ilusão. Suspirei, pegando a maleta e levando-a para dentro do necrotério. O resto da noite passou sem mais incidentes. A rotina seguiu e eu, de alguma forma, consegui convencer minha mente de que o que aconteceu naquele posto de gasolina não passava de um jogo da minha cabeça. Quando terminei meu turno e estava indo embora, percebi que a maleta ainda estava ali, sem nenhum outro vestígio do legista. E foi nesse momento que eu percebi, talvez o que eu tivesse presenciado realmente fosse apenas uma ilusão, e que a realidade, de alguma maneira, estava começando a desmoronar ao meu redor. Mas, no fundo, eu me sentia bem por ter seguido em frente, por ter simplesmente deixado aquilo para trás. Não me importava mais. O que realmente importava era que tudo havia acabado bem, como sempre, ou pelo menos parecia ter acabado. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Ajudaria bastante se você também ativasse o sininho para receber mais relatos como esse. Meu turno no IML já estava perto do fim quando o chamado chegou. 2 corpos, localizados em uma área isolada nos arredores da cidade. O pedido de recolhimento veio da polícia, que parecia tão confusa quanto nós. Pelo rádio, a descrição era no mínimo estranha. 2 homens idênticos. Isso não era o tipo de coisa que me surpreendia. Já vi muitos casos bizarros ao longo dos anos. Gêmeos assassinados juntos? Trágico, mas não inédito. O que me incomodava era o resto da informação. Nenhum documento, nenhuma testemunha, nenhuma pista de quem eram. Pegamos o rabecão e seguimos até o local. O caminho foi longo e silencioso. Apenas o barulho do motor e a respiração pesada do meu colega. Quando chegamos, a cena do crime já estava isolada. As viaturas piscavam no breu da madrugada, iluminando os 2 corpos caídos lado a lado no asfalto. Assim que nos aproximamos, percebi que não era um caso comum. Eles eram exatamente iguais. Não apenas traços parecidos, mas cada detalhe, corte de cabelo, estrutura corporal, até as roupas eram idênticas. Nenhum sinal de luta ou tentativa de fuga. Só 2 corpos imóveis, como se simplesmente tivessem deitado ali para morrer. O policial encarregado nos entregou a ocorrência, mas era um papel praticamente em branco. Apenas vítimas não identificadas e causa da morte indeterminada. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera, nada. Fizemos o procedimento padrão, registramos a posição dos corpos e os preparamos para o transporte. Quando levantei um deles, senti um arrepio percorrer minhas costas. Ele ainda estava quente. Isso não fazia sentido. Pelo tempo que levamos para chegar ali, os corpos já deveriam estar gelados, mas o legista do local garantiu. Eles haviam morrido há pelo menos 1 hora. Não discuti. Apenas terminamos o trabalho, acomodamos os 2 na parte de trás do rabecão e seguimos para o IML. O caminho de volta foi estranho. O ar dentro do veículo parecia pesado, abafado. Não era raro sentirmos isso depois de recolher corpos, mas dessa vez era diferente. Em determinado momento, meu colega olhou pelo retrovisor interno e ficou imóvel.
"O que foi?" perguntei. Ele demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. "Eu juro que vi um movimento lá atrás. Olhei também, mas tudo parecia normal. Os corpos cobertos pelos lençóis, imóveis." Suspirei e voltei a encarar a estrada. A mente prega peças quando estamos cansados. Chegamos ao IML sem mais incidentes e descarregamos os corpos para a necropsia. Assim que retiramos os lençóis, um arrepio percorreu minha pele. Eles ainda estavam idênticos, mas havia algo errado. Se antes pareciam duas cópias perfeitas, agora tinham uma diferença mínima, pequena demais para ser um erro de observação. Mas antes que pudéssemos processar aquilo, algo ainda mais estranho aconteceu. No chão do rabecão, as pegadas molhadas começaram a aparecer, saindo da parte de trás do veículo e indo direto para fora. O silêncio no necrotério ficou ainda mais opressivo. Eu e meu colega trocamos olhares, tentando racionalizar o que víamos. Pegadas molhadas, como se alguém tivesse saído dali. Mas quem? Como? Respirei fundo e tentei me manter racional. Sempre há uma explicação. Talvez algum líquido do próprio transporte tenha escorrido e criado aquele padrão estranho no chão. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. As pegadas iam da parte de trás do rabecão até poucos metros dali e sumiam. O que significava que se alguém tivesse saído dali andando, deveria haver mais marcas pelo caminho. Mas não havia. "Isso aqui não faz sentido", murmurou meu colega, inclinando-se para observar melhor. Peguei uma lanterna e iluminei as marcas. A água brilhava no piso frio do necrotério. Toquei com a ponta dos dedos. Estava gelada. Não era sangue, nem outro fluido corporal. Apenas água, pura e simples. Mas de onde veio? Olhei para os corpos. Ainda estavam na maca, cobertos, sem sinais de qualquer alteração. Eles não tinham roupas molhadas quando os recolhemos. Nada indicava que houvesse umidade dentro do rabecão. Tentei afastar os pensamentos irracionais e voltar ao protocolo. "Vamos seguir o procedimento", disse, tentando manter a voz firme. "Fazemos a necropsia, registramos tudo e pronto." Meu colega assentiu, mas seu olhar dizia que ele também estava inquieto. Começamos a preparação. Retiramos os lençóis e posicionamos os corpos na mesa de exames. Agora, sob uma iluminação mais forte, pude observar algo que não tinha notado antes. A pele de ambos estava estranhamente pálida, mais do que o normal para o tempo de óbito estimado. Mas o que realmente me incomodou foi um detalhe pequeno, mas gritante. Os pés de um deles estavam sujos, como se tivesse pisado em algo antes de morrer. O outro, limpo. Olhei para as pegadas no chão. Meu coração acelerou. A posição, o formato, coincidiam exatamente com os pés do corpo que estava sujo. Mas isso não fazia sentido. Eu mesmo ajudei a colocar os dois no rabecão. Nenhum deles se mexeu. Nenhum deles saiu dali. Certo? Engoli em seco e olhei para meu colega, mas ele desviou o olhar, focando nas anotações. Talvez estivesse pensando a mesma coisa que eu, mas preferia não dizer em voz alta. Fizemos os primeiros exames. Nenhum sinal de violência evidente. Nenhuma perfuração, fratura ou marca de agressão visível. Era como se simplesmente tivessem parado de viver ao mesmo tempo. A única coisa fora do normal era a temperatura corporal. Eles ainda estavam quentes, quentes demais. Mesmo que tivessem morrido há pouco tempo, o resfriamento cadavérico já deveria ter começado. Mas a pele ainda tinha uma leve elasticidade, como se a morte tivesse ocorrido apenas minutos atrás. Algo estava errado, muito errado. E então, quando fui pegar o bisturi para dar início à incisão, o celular de um deles vibrou. Paralisei. Meu colega também. O necrotério ficou em completo silêncio, exceto pelo zumbido insistente vindo do bolso de um dos mortos. Um dos mortos que, supostamente, não tinham identidade. Eu não queria olhar. Não queria ver o que estava na tela. Mas minha mão já estava se movendo sozinha, puxando a gaveta e pegando uma pinça para retirar o celular do bolso do defunto. A tela acendeu. Uma chamada. Sem nome no identificador. Apenas um número.
E por um instante, antes que a tela apagasse de novo, vi algo refletido no vidro do visor. Alguém parado atrás de mim. Meu coração disparou. Girei o corpo no reflexo, mas não havia ninguém atrás de mim. O necrotério continuava vazio. Apenas eu, meu colega e os 2 corpos imóveis sobre a mesa. Minha mão ainda segurava o celular. A tela estava apagada, mas o peso do que eu acabara de ver ainda pairava no ar. Respirei fundo. O cansaço estava me pregando peças. Era isso. Olhei para meu colega. Ele parecia tão tenso quanto eu, os olhos fixos no celular. "Atende?" murmurou. Hesitei. Tudo dentro de mim gritava que não devia, mas minha mão já estava deslizando pelo vidro, desbloqueando a tela. A chamada havia encerrado. Nenhuma notificação. Nenhum registro de ligação recebida. Verifiquei os contatos, as mensagens, qualquer pista sobre quem eram aqueles homens. Nada. O celular estava completamente zerado. Nenhum aplicativo instalado além dos básicos. Nenhuma foto na galeria. Nenhum número salvo. Mas algo me chamou a atenção. Havia um único arquivo na pasta de áudios gravados. Olhei para meu colega. Ele assentiu em silêncio. Apertei o play. Ruído estático preencheu a sala. Depois um som abafado. Passos. Respiração. E então, uma voz. Baixa. Rouca. Não deviam ter nos separado. Meu colega arregalou os olhos. Meu estômago revirou. O áudio terminou. Nenhuma explicação. Nenhuma pista do que aquilo significava. Fiquei ali parado por um momento, processando tudo. Então, respirei fundo e sacudi a cabeça. Não podia me deixar levar por essas coisas. O mais lógico era que fossem vítimas de algum esquema de documentos falsos, talvez envolvidos em algo ilegal. Isso explicaria a ausência de registros e o celular formatado. A semelhança extrema entre eles podia ser só uma coincidência rara, ou algum tipo de procedimento médico desconhecido. E as pegadas? Umidade acumulada no veículo, talvez condensação. Eu mesmo já tinha visto casos estranhos antes que, no fim, tinham explicações racionais. Esse seria só mais um. Continuamos a necropsia. Horas depois, os laudos foram preenchidos. Causa da morte, indeterminada, mas sem indícios de crime. Os corpos foram encaminhados para o reconhecimento. Algumas semanas depois, descobrimos que eram estrangeiros sem registro no país. Foram enterrados como indigentes. E a vida seguiu. Nunca soubemos exatamente o que aconteceu com aqueles 2, mas, no fim das contas, nada mais estranho aconteceu. O necrotério continuou sendo só um necrotério. O rabecão foi lavado e voltou à rotina. Os dias passaram e o caso caiu no esquecimento. Só que, às vezes, quando estou sozinho naquele corredor frio de madrugada, juro que ainda ouço o som de passos molhados atrás de mim. Mas é só coisa da minha cabeça. Certo? Se gostou do resultado, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com quem curte um bom terror.